A graça e a paz da Senhora Igreja. Amém, queridos? Alegria poder estar ministrando a palavra de Deus a grandes homens de Deus, mulheres e homens que têm aí entendido o chamado e têm servido a Deus com excelência. Amém? Líderes, hospedeiros, grandes homens, grandes mulheres que realmente têm aí se dedicado a buscar a Deus, a estar sempre na presença de Deus, amém? E é isso que Deus quer sempre de nós, mas, infelizmente, muitas vezes acontece algo em nossas vidas, talvez não acontece na sua, só na minha, mas existe algo que tem preocupado a Deus e também preocupado a minha vida, porque isso acontece também comigo. Eu não sei se vocês já desanimaram alguma vez do seu ministério, do seu chamado, do seu pequeno grupo, desanimado de alguma pessoa, desanimado talvez até de servir a Deus, de estar na igreja. Eu não sei quantos já desanimaram, mas eu posso, e não sou nenhum hipócrita, e tenho certeza que Deus conhece meu coração e Ele sabe que isso aconteceu várias vezes já na minha vida. Isso tem acontecido com frequência. E quando nós temos Deus junto, mesmo mediante o desânimo, mediante aqueles dias que a gente fala assim, ó, acabou, para mim parou. Mas aquele, como diz aquele louvor, aqueles que pisou no Santo do Santo, querido, ele não consegue ficar longe de Jesus, longe da casa de Deus, longe de fazer aquilo que Deus nos ensina. Então, mas infelizmente acontece. E muitas vidas, infelizmente, quando desanima, elas se distanciam de Deus. Elas não têm mais força para voltar para a casa de Deus. E nós sabemos que é difícil você falar de Jesus para aqueles que desanimam e se distanciam, que se desviam da presença de Deus. E querido, eu posso te dizer e afirmar com certeza que isso não acontece só comigo, só com você, mas aconteceu com várias personagens, várias pessoas também na Bíblia que ela nos ensina. E como vencer tudo isso? Que é o que eu pergunto para Deus, que muitas vezes eu chego na minha casa e eu falo, Senhor, eu não tenho força, eu estou desanimado, eu não quero mais fazer isso ou aquilo. E principalmente, querido, nós desanimamos sempre em fazer algo para Deus. No domingo de ceia eu estava aqui e estava preocupado porque eu tinha que trabalhar à noite e o telefone tocava e a usina ali falando que eu tinha que ir trabalhar e eu tinha que entrar às 11h40, mas era 9 horas. E eu estava desinquieto já para querer ir trabalhar. Mas isso não é da mesma forma quando se fala em fazer a obra de Deus. Muitas vezes nós somos falhos em servir a Deus. Muitas vezes nós não agimos conforme Deus tem falado aos nossos corações. Mas como eu disse, eu vou falar de duas pessoas conhecidas da Bíblia que nós conhecemos, que também passou por um momento de desânimo na vida. E como elas voltaram, como elas conseguiram passar esse desânimo, como elas conseguiram sobreviver, ou até mesmo voltar o primeiro amor. Porque não é fácil, nós sabemos que as coisas quando acontecem em nossas vidas, que nós desanimamos, nós não queremos mais dar o braço torcer, muitas vezes entortamos o nariz e não queremos mais fazer. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Salmos, no versículo de número 10 até o número 13. E essas decepções, querido, podem acontecer por vários motivos. Por decepções por pessoas, quando nós oramos e nós colocamos algo na presença de Deus e nós não recebemos, porque queremos do nosso jeito, isso muitas vezes gera desânimo, porque nós não entendemos o agir de Deus, nós queremos precipitar as coisas. Então, o ser humano, a natureza do ser humano é essa mesmo. Então nós temos que vigiar para isso não acontecer.
Mas diz aqui em Salmo 51, no versículo de número 10 até o 13, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado dentro de mim, um espírito inabalável. Não me repudes da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Restitui a minha alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque, Senhor, não tem como falar de um Deus tão presente em nossas vidas, um Deus, Pai, que esquadrinha os nossos corações e sabe o que nós precisamos ouvir, como nós devemos agir. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor separou as nossas vidas, porque conhece as nossas capacidades, conhece as nossas fraquezas. Mas eu sei, Pai, que em tudo o Senhor tem um propósito a cumprir em nossas vidas, e que nós possamos sempre deixar o agir do Senhor acontecer em nossas vidas, que não seja feito a nossa vontade, mas a tua, Pai, porque nós estamos aqui para servir ao Senhor, que se entregou por nós numa cruz, para que os nossos pecados sejam remidos, para que nós possamos estar hoje falando desse Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós possamos ter vida em abundância, para que nós possamos ter alegria, e a alegria nós sabemos que vem do Senhor, ó Pai. Obrigado, Jesus, que eu possa ser um canal de bênção, que o seu povo possa estar com o coração aquebrantado, com o ouvido atento à tua voz, ó Pai. Porque eu tenho certeza, como o Senhor falou no meu coração, não é o homem falando, mas sim o Espírito Santo. E eu sei, Pai, que o Senhor vai agir de uma forma especial sobre a vida de cada um, que tem muitas vezes, sim, Pai, desanimado e talvez até desistido daquilo que o Senhor tem falado. Mas eu sei que nessa noite vai ser diferente, porque o seu Espírito vai testificar e vai agir em nome de Jesus. Amém, querido? Essa passagem aqui está falando do rei Davi. Nós sabemos, o pastor Paulo falou até no culto da ceia, e fala de Davi. Depois que Davi fez um pecado de prostituição, ele fez algo que desagradou o coração de Deus. E Davi era um homem, querido, que conhecia a Deus, um homem separado por Deus, como eu e você somos também. Homem separado por Deus, mas ninguém é super-homem. É um homem que errou e sabia que aquele erro ia ser cobrado um preço. Porque nós sabemos, querido, que nós temos um Deus que perdoa todas as nossas transgressões, os nossos pecados, mas há consequência quando pecamos. E ele sabia da consequência, e aquilo, querido, que ele fez gerou ali um desânimo na vida de Davi. Davi, ele ficou desanimado, ele já não rendia mais, ele já não fazia mais como ele agia de primeiro na presença de Deus, e aquilo se tornou uma barreira na vida de Davi. Davi começou a se distanciar, começou a caminhar mais devagar, e é assim que nós agimos, é assim, infelizmente, que acontece em nossas vidas. Nós viemos para a igreja, conhecemos a Deus, Deus faz a diferença em nossas vidas, e nós começamos a caminhar numa velocidade que Deus quer, mas com o passar do tempo, a tendência, se nós não estivermos firmes na presença de Deus, com propósito realmente, a tendência é nós diminuirmos o nosso ritmo, e aí começamos a fazer coisas que não é da vontade de Deus. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi começou a ficar triste, a se trancar, a se ficar sozinho, começou a não praticar aquilo que Deus havia lhe ensinado, desde quando separou ele ali para ser rei. Tudo que Deus fez na vida dele, aquele pecado, houve ali um desânimo. E eu não sei, muitas vezes eu acho muitas desculpas para me desanimar. Muitas coisas que eu coloco, eu falo, não vai dar por causa disso, é porque eu tenho que fazer isso, é porque eu tenho que fazer isso. Tantas desculpas que nós achamos, mas para colocar desânimo em nossas vidas, para que realmente nós não agimos, principalmente na obra de Deus. Mas a palavra de Deus fala que Davi, ele
reconhece, e ele sabe, querido, não tem como você não se colocar na presença de Deus e fazer como Davi fez. Davi, ele cria em mim, fala aí no 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado dentro de mim. Querido, o coração dele estava abalado, e ele fala para Deus: Deus, eu preciso de um coração novo, eu preciso que o Senhor renova dentro de mim, porque ele sabia que quando esse renovo vinha no coração dele, ele ia mudar as suas atitudes. E ele começa a orar, a se colocar numa posição de humilhação perante a Deus, em oração. Então ele pede um coração novo, puro, renovado, e um espírito inabalável, querido. Querido, nós não podemos nos abalar com coisas que acontecem em nossas vidas, depois que nós fazemos as coisas erradas, querido. Não adianta mais. Depois que ele errou, o que ele ia fazer? Nós temos sim que se preocupar em não fazer nada de errado, mas se você já cometeu, o que você pode fazer? Já fez. Não tem mais como voltar atrás. Fez aí coisa errada, tem que pagar o preço. E ele se humilhou ali na presença de Deus, e ele fala para Deus: não me repude da tua presença, nem me retire o teu espírito. Porque ele estava preocupado, porque ele já não sentia mais a presença do Espírito Santo. O pecado, querido, faz isso em nossas vidas. Nós não sentimos mais a presença do Espírito Santo, nós não sentimos mais vontade de buscar a Deus, nós não sentimos mais vontade de ler a Bíblia, nós não sentimos mais vontade de ir nos cultos. Por quê? Nós distanciamos de Deus. E aí ele começa a buscar, e busca, cria um coração aí puro, renovado. Davi entendeu que não podia continuar vivendo daquele jeito, e se continuasse desanimado, não conseguia ser uma bênção na vida das pessoas. Não conseguia, querido. Se você estiver desanimado, como é que você vai ser bênção na vida das pessoas? A palavra de Deus fala o quê? Que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E se você está desanimado, sabe o que vai acontecer com a sua luz? Vai apagar. Vai apagar. Desânimo. Como que você vai orar para a pessoa? Você está desanimado, a pessoa fala: ora para mim. Não tem como. Então a gente tem que entender que nós somos falhos, pecadores, mas tem como orar e buscar a ajuda de Deus. Então ele não poderia falar para as pessoas de perdão. Como queria falar para as pessoas que Deus perdoava, se ele não chegasse na presença de Deus e pedisse perdão e entendesse que ele precisava dele mesmo se perdoar daquilo que ele fez, aquilo que realmente tinha tirado a sua paz? Aquilo ali estava acabando com a vida de Davi. Por quê? Ele sabia como que ele ia falar que a pessoa não podia adulterar, como que ele ia falar que Deus ele perdoava, se ele não estava se sentindo perdoado, porque ele não tinha se colocado numa posição de falar: Deus, cria em mim um coração novo, reto, justo. Eu quero que o teu Espírito Santo esteja sempre comigo. Restitui, fala aí no 12, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta com o espírito voluntário. Querido, ele estava com o coração o quê? Triste. Vê como é que estava o coração de Davi? Triste. E ele pede para Deus o quê? Um coração alegre. Restitui a alegria da tua salvação. Ele já não tinha mais certeza da salvação dele. Como nós muitas vezes temos dúvida. Será que se Jesus voltar agora, nós vamos subir junto com Jesus? Será que você vai ser salvo? Pelas tuas atitudes? Ele estava em dúvida aqui. Por isso que ele pede: restitui a alegria
da tua salvação e sustenta com o espírito voluntário. Amém, querido? É assim que nós devemos agir. Entender que somos falhos, mas entender que nós temos um Deus que está observando as nossas vidas, um Deus maravilhoso que vai perdoar os nossos pecados, sim, quando há arrependimento, quando há um coração realmente disposto a se acertar na presença de Deus. E aqui, então, ensina-me os transgressores, então ensinarei os transgressores o teu caminho. Ele ia voltar, querido, porque não tinha mais força para ensinar ninguém. E hoje nós estamos trabalhando, nós estamos aqui na igreja, ensinando para quem? Para líderes que talvez estão desanimados. E como você vai ensinar as pessoas? Como você vai ensinar as pessoas a romper em meio ao desânimo, em meio às lutas, às dificuldades, que nenhum aqui é bobo, sabe que nós vamos passar? Como nós vamos ensinar? Então temos que ter aí, pedir a Ele, ensinar, que nós vamos ensinar, depois que Ele restituir isso, nós vamos ensinar os transgressores os teus caminhos, os caminhos de Deus, o caminho que realmente nós temos aí um caminho e um lugar prometido maravilhoso que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem penetrou o coração do homem. É aquilo que Deus está preparando para nós. Amém? É isso que Deus tem preparado para nós. Mas o que nós temos feito para conseguir isso? Até chegar nesse caminho, é como aquele povo quando saiu do Egito, que foi para a terra prometida. Tem muitas lutas, dificuldade. Tem dias de calor, dia de tempestade, dia de frio, que nós vamos ter que enfrentar. E como você vai enfrentar desanimado? Como que eu vou enfrentar desanimado? Então nós temos que ficar firme na presença de Deus e ensinar para as vidas que Deus, Ele muda a nossa história. Deus, Ele escreve a nossa história, mas quando nós agimos contrário daquilo que Deus pediu, falou aos nossos corações, ali Ele muda a nossa história. Mas para isso, nós temos que reconhecer os nossos erros. Temos que reconhecer. Amém, querido? E é desse jeito na vida de cada um de nós. Como poderia dizer aos outros de liberdade, de dar alegria, se ele não sentia isso? Por isso ele clamou a Deus e pediu alegria para vencer aquele desânimo e continuar firme na presença de Deus, continuar firme naquela caminhada, porque havia muito a fazer ainda para Deus. E nós também, Deus conta com cada um de nós. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos tirar a mão do arado. Querido, se você é um servo de Deus, se você é um líder, um vice-líder, um líder em treinamento, você tem que dar sempre o seu melhor, porque Deus, Ele vai fazer a diferença em sua vida. Deus vai ser a luz da sua vida, e é isso que importa para cada um de nós. Então, se você tem desanimado, aprende aqui como Davi venceu, se humilhando na presença de Deus, o único que podia fazer a diferença na vida dele. E Deus restituiu tudo aquilo que ele pediu. Um coração quebrantado, um coração realmente apto para falar de perdão, apto para falar que Deus perdoa, que Deus muda, que Deus restitui. Ele podia falar, porque Deus tratou aquela ferida que estava entristecendo o coração de Davi. Amém? E eu gostaria também que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em Juízes, para trás, bem para trás um pouco aí, Juízes 6. Amém, querido? Juízes 6, no versículo de número 1, aqui também é uma passagem bastante conhecida e pregada,
que fala de um homem, né? Na Bíblia, que foi tomado pelo desânimo quando abandonou ali os planos de Deus, que é Gideão. Gideão também, querido, desanimou. Deus tinha plano da vida dele, mas Gideão se desanimou. Na época aí que Israel estava passando por grandes lutas. Fala aí no versículo de número 1, Juízes 6:1. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Querido, foi um tempo muito desgastante. Um tempo realmente de luta, de tribulação. E ali fala a palavra de Deus que, por causa das maus atitudes daquele povo, Deus entrega Israel na mão dos medianitas. E fala que ali, aí no 3 diz assim, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra eles. E quando eles subiam, querido, eles acabavam com tudo, roubavam, saqueavam, destruía tudo. Então eram dias realmente difíceis. Aí no 5 diz assim, pois subia com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não podia contar, nem a ele, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha que aflição que estava passando aquele povo. Aquele povo estava passando por grandes dificuldades. E nós também, querido, não somos diferentes não. Nós passamos por dificuldades. Nós passamos por dias difíceis em nossas vidas. Dias também que nós vamos estar aqui. Talvez tudo que nós fazemos, vem uma pessoa, fala, não está bom, vem as coisas acontecem, não está bom, e vai e começa a ver algo que começa a entristecer o nosso coração. Mas fala a palavra de Deus aí no 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor enviou um profeta que lhe disse assim, diz o Senhor, Deus de Israel, eu que fiz subir ao Egito e tirei da casa de servidão. Querido, aquele povo passava por um momento muito difícil da vida deles. Medianitas, eles semeavam, medianitas ia lá e acabavam com tudo. Mas fala a palavra de Deus que aquele povo começa a clamar a Deus. A clamar a Deus por causa daquela atitude daquele povo. Deus, ele permitiu que aquele povo entrasse ali em Israel para saquear, para fazer tudo aquilo, por causa da atitude dele, de Israel, na presença de Deus. Foi mal aos olhos de Deus, fez aquilo que Deus não queria que eles fizessem, e Deus permite. Mas depois, eles começam a clamar a Deus, e Deus fala que enviaria um profeta para aquela terra, e enviaria um profeta que ia ser ali, acabar com aquele povo. E sabe quem que era o profeta? Gideão. Sabe onde Gideão estava? Todo mundo sabe. Ele já tinha dado no pé, escondido. Ele estava escondido. Mas era o homem que ele tinha separado. Era o profeta que ia libertar esse povo. Amém, querido? Então, o que que Deus tocou no meu coração? As nossas vidas também é dessa maneira. Você está aqui hoje, e talvez você tenha enfrentado lutas, e talvez você tenha corrido. Talvez você, em vez de enfrentar as lutas, você tenha escondido. E o que você vai fazer quando vem as adversidades na sua vida? Se você corre dela, o que vai acontecer? Você nunca vai vencer. Nunca você vai ser liberto daquilo. Mas nós temos, e nós sabemos disso, nós temos um Deus de misericórdia e graça também. E fala a palavra de Deus que ele foi, aí no versículo de número 11, fala que ele estava malhando trigo no lagar, escondido, com medo dos medianitas. Ele estava com medo. Isso
Querido, não acontece só com ele, não. Nós também, muitas vezes, temos medo de encarar os problemas. De encarar aquela adversidade que muitas vezes sobrevém sobre as nossas vidas. Temos medo de encarar. E aí quando nós ficamos com medo de encarar essas dificuldades, nós vamos arrastando o problema. Quando você não encarar e resolver aquilo, se você ficar um mês escondido, o problema não vai sair, vai continuar o mesmo. Mas se você encarar o problema, você vai resolver. Você vai ali ver as dificuldades e vai resolver. Eu sempre dou um testemunho. Eu trabalhei de mecânico vários anos na usina. Querido, existem geradores lá. E cada vez que dava problema no gerador, eu entrava em pânico. E eu fiquei tanto em pânico que eu não tinha coragem, mesmo quando estava tudo bem, de ir no gerador. E eu era mecânico do gerador. E eu não tinha coragem. O cara, quando chamava eu para ir no gerador, eu passava mal. Tinha medo. E um dia Deus falou muito forte no meu coração: para com isso. Medo do quê? E eu comecei a mudar minha atitude. O que eu comecei a fazer? Todo dia eu chegava no primeiro lugar que eu ia no gerador. Por que eu tenho medo? Medo do quê? Estou falando de uma vida profissional. E na nossa vida ministerial também é a mesma coisa. Na nossa vida pessoal também é a mesma coisa. Nós não podemos fugir, ter medo, mas nós temos que enfrentar. E fala a palavra de Deus aí em Ósea. Então veio, 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho, que estava em Orfa, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para opor a salvo dos medianitas. Ele estava escondido. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Amém, querido? Ele estava malhando trigo no lagar, e fala a palavra de Deus que veio um anjo, e ali ele começa a falar com o Gideão. E diante de todo aquele sofrimento, Gideão já estava cansado de lutar. E assim como aconteceu, e assim pode acontecer conosco, nós pode estar cansado de lutar. Ele lutou muito, mas ele não conseguia vencer os medianitas. Então ele se refugiou, ele foi lá, escondeu no lugar onde fazia vinho e ele estava malhando trigo. Amém? E é dessa maneira que nós agimos. Preferiu se esconder do que enfrentar. Quando o anjo chamou ele de poderoso, aí no versículo número 12, quando o anjo chamou de poderoso, queria mostrar que ele não era fraco. Ele chama de poderoso, queria dizer para ele: ó, você não é fraco e nem incapaz. Ele tinha capacidade para vencer os medianitas. Ele não era incapaz e nem fraco, do jeito que ele estava se colocando. E muitas vezes nós nos colocamos desse jeito também. Nós falamos: não, pelo amor de Deus, que daí eu não vou nem mexer não, que eu não vou dar conta. É muita coisa, não, vamos passar para outra aí, porque não vai dar conta. Mas o anjo chega lá e fala: não é desse jeito não. Ele começa a falar para ele: você pode. E Deus está falando para mim e para você nessa noite, como Ele foi bem claro comigo. Ele está dizendo para mim e para você: nós podemos vencer. Nós podemos, nós somos capazes de vencer. Nós somos capazes de enfrentar as adversidades. Nós não precisamos nos esconder. Porque se Deus está nas nossas vidas, se Deus nos separou, é porque Ele conhece as nossas vidas, como conhecia a vida de Gideão. Ele era um homem que ia libertar esse povo, que ia dar um fim a essas lutas, essa dificuldade. Amém? E ele começa a ser encorajado pelos anjos. E nós somos encorajados a cada dia que nós nos colocamos na presença do Espírito Santo. Ele nos encoraja a prosseguir até o final, mesmo mediante grandes lutas, grandes dificuldades, como ele estava enfrentando aqui. Ele começa a dizer: vai que eu sou contigo,
E ele era com Gideão. Amém? E aí no versículo número 13, respondeu-se Gideão ao Senhor, Senhor, respondeu aí, o Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que me sobreveio tudo isso? Querido, isso daí todos os dias quase acontece em nossas vidas. Questionar a Deus por que nós estamos enfrentando essas dificuldades. Primeira luta que vem em nossas vidas, nós vamos questionar a Deus. Ué, mãe, eu estou na igreja, você não vai vir falar para mim, mas você vai falar para você mesmo. Mãe, eu estou servindo a Deus, estou na igreja, que lá parece que está melhor que eu. Eu acho que eu vou ficar em casa, porque ele está em casa, está bem, e começa a questionar a Deus. Querido, nós não devemos questionar a Deus. A compreensão, querido, tem que esperar. Pode esperar. Mas a obediência a Deus não podemos esperar. Temos que obedecer de imediato. Compreender por que nós estamos passando por luta, por dificuldade. Espera, que você vai ter uma resposta de Deus. Deus sabe todas as coisas. E sabe por que ele estava passando essa dificuldade. Sabia que ele tinha feito algo de errado e estava passando por aquilo ali. Mas em tudo Deus tem uma resposta. Mas a resposta muitas vezes não vem no tempo que nós queremos, mas vem no tempo de Deus para nossas vidas. Então a compreensão, querido, não se preocupe em compreender o que Deus está fazendo na sua vida. Não se preocupe com isso. Deixa Deus, o tempo de Deus, você vai compreender por que o teu pneu furou e você não chegou em Olímpia às 8 horas. Por que você tinha que estar 7 horas trabalhando e perdeu a hora, chegou 8 horas, ou o teu relógio estava adiantado, você chegou 6 horas no trabalho. Tudo é de Deus o tempo. Tudo que Deus tem para nós é o melhor. Então se aconteceu isso, é porque Deus tem um propósito. Não precisa você querer compreender, mas quando Deus fala ao seu coração, faça isso, isso tem que ser de imediato. Se Deus está falando para você, pega o seu carro e vai embora agora, se for Deus, pega e vai embora, porque é algo Deus quer fazer na sua vida. Mas muitas vezes nós queremos compreender para depois obedecer. Mas por que será que eu estou passando isso? Eu vou parar de ir na igreja, que aquele lá não está indo na igreja, ele está bem, então eu vou parar de ir na igreja, porque eu estou indo na igreja. Ou se não, é porque eu estou fazendo um discipulado lá com aquele lá parece que não está dando certo não. Eu vou parar e queremos, Deus, não está fluindo. E começamos a questionar a Deus, como ele fez. Outra desculpa aqui. Começou a questionar a Deus, por que estava passando por isso. E aí no 14, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te envieis eu? Querido, quem estava enviando ele? Deus. Você acha que Deus perde alguma guerra, alguma batalha? Não perde. Se Deus está te enviando, vá sem medo, vá enfrentar, porque com certeza que você vai ter a vitória. Agora, se você for fazer do teu jeito, como você quer, com certeza você não vai ter vitória, porque você não vai ter o Deus que faz milagre à frente, o Deus que faz a diferença na tua frente. E disse, aí no 15, e ele lhe disse, ai Senhor meu, como me livraste Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Querido, quando nós estamos desanimados, nós inventamos tudo quanto é coisa. Deus não está preocupado se você é o menor, se você é o mais feio, o mais bonito, o mais cheiroso, ou você está com a roupa mais bonita. Deus não está preocupado com nada disso. Deus não está preocupado, mas nós colocamos isso. Mas eu sou o menor lá, e eu também não sei falar direito. Eu é isso, eu não posso, tem que ser o outro lá. E começa a haver desculpa em cima de desculpa para não agir conforme Deus tem falado. Se eu e você somos líder, e líder em excelência, cada um aqui é líder e líder em excelência. Eu sei o agir de Deus na vida de vocês. E por que ficar dando desculpa muitas vezes?
E por que falar que talvez você não tem capacidade de fazer uma ministração, de fazer um quebra-gelo? Por quê? Ah, mas não, mas tem que ser aquele lá sabe. Olha, mas quantas vezes eu já ouvi falar, mas a oração é mais bonita, a oração, ora você, cara. Não, eu não sei orar. Quantas vezes, querido? Quantas vezes você falou isso? Quantas vezes a pessoa talvez falou para você, ora, aí você fala, mas eu não. Fala para ele orar, ele ora. Quantas vezes? E começa a empurrar, e desculpa em cima de desculpa. E Deus quer o quê? Usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Mas veio a desculpa. Ah, não, vai ministrar no pequeno grupo hoje. Ah, não, eu não. Chama o Cassim lá, porque olha, Cassim é top. E não quer. Começa a ver desculpa. Você vê, saiu de uma desculpa porque veio aquilo no povo, agora veio a desculpa porque ele era o menor da casa do seu pai, e começa a ver desculpa. Mas aí, diz aí no 16, e tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirá os medianitas como se fosse um homem só. Amém, querido? E se você continuar lendo essa passagem até o final, você vai ver que foi dessa maneira. Houve aí algo que eu falei para vocês. Ele obedeceu à voz de Deus. E esse povo foi realmente, Israel foi liberto pela mão de Gideão, por obediência à voz de Deus. Ele ouviu, entendeu, desanimou como eu e você, enfrentou lutas como eu e você, fugiu como eu e você, mas a hora que Deus falou, vai, que você vai livrar, ele foi, ele fez, ele teve uma atitude. E eu te pergunto, qual é a tua atitude quando Deus fala para você, hoje você vai ministrar, hoje você vai fazer o quebra-gelo, hoje você vai orar? Qual é a tua atitude? Vai parar de dar desculpa? Vai fazer conforme Deus tem falado? Ou vai continuar na mesmice? Ou vai continuar Deus querendo te usar e você não deixa? Não se esconda não, querido. Não se esconda, porque se Deus te escolheu é porque Ele sabe que você vai vencer. Da mesma forma que Deus cumpriu na vida aí de Gideão, Ele vai cumprir na sua vida e na minha vida. Amém, querido? Se coloque de pé em nome de Jesus.